Gente, tudo bem? Olha só, capítulo de termoquímica, tá? Aqui eu vou falar algumas coisas sobre termoquímica e vou colocar depois os exercícios no PDF para vocês resolverem, ok? Vou tentar resolver aqui algum exercício nesse vídeo. Vamos começar falando o que é termoquímica. Termoquímica é quando eu estou medindo energia numa reação química, tá bom? Numa reação química, a gente vai ver nos próximos quadros, a reação pode absorver calor ou liberar calor. A termoquímica calcula a quantidade que esse calor será absorvido ou liberado, tá bom? Muito bem, então estudo da energia por reações químicas. Essa energia ela vai ser medida através de uma grandeza chamada entalpia. Então, quando eu estiver falando de entalpia, o cálculo de entalpia, eu estou calculando o quê? Quantidade de energia, tá bom? E a entalpia, que é o símbolo H maiúsculo, tá? Ela vai ser calculada pela energia sobre o número de mols, tá bom? E aí você tem que lembrar então isso, que a energia sobre o número de mols e essa entalpia geralmente vai ser quilojoules por mol, tá? Energia por mol, joule é uma medida de energia, ou quilocalorias por mol. Caloria também é unidade de energia, tá bom? Vai ser uma dessas duas unidades aqui. A gente vai ter muitas coisas para falar sobre entalpia, tá? Vamos continuar. Uma coisa aqui, você tem que saber ler numa reação se a reação está ganhando ou perdendo energia, tá bom? Primeiro caso aqui, ó, eu tenho uma reação aqui com compostos aqui imaginários, A, B e C. Eu tenho A mais B formando C mais uma quantidade de energia aqui, esses 50 quilocalorias, é o quê? É energia, né? Peraí que a caneta aqui não funcionou. É energia aqui, tá bom? Então, ó, A mais B formando C formou 50 calorias. Essa energia foi absorvida ou liberada? Tá? Se ela formou energia, essa energia vai para onde? Vai para fora, né? Então ela foi o quê? Liberada. Então essa energia aqui foi liberada. Agora, A mais B mais 100 calorias formou C. Ou seja, a reação absorveu 100 calorias. Então, esses 100 calorias aqui foi o quê? Absorvido. Tá bom? E aí você tem que saber classificação de reação pela termoquímica. Quando a reação libera energia, é uma reação exotérmica, tá? Então, aqui é uma reação exotérmica, tá? Então, exotérmica, pensa em êxodo. Êxodo rural, lembra? Pessoa que saindo do campo, né? Então, exotérmica tá para fora, ele está saindo, está sendo liberado. Agora, aqui, quando ela foi absorvida, reação endotérmica, endo para dentro, tá bom? Então, reação endotérmica, quando ela absorver energia. Deixa eu colocar aqui também. Então, ó, isotérmica libera energia, ou calor também, pode ser calor, porque calor é energia, e absorver energia endotérmico, tá? Agora, pensando em entalpia, como é que a gente falaria? Pensa o seguinte, aqui não liberou energia, então essa energia o quê? Perdeu energia. Então essa entalpia vai ser o quê? Negativa, tá? Então, ó, variação de entalpia vai ser negativa sempre quando for exotérmico. Quando for endotérmico, a variação de entalpia vai ser o quê? Positiva, né? Então você vai ter que saber isso, tá? Muito bem, vamos continuar aqui falando algumas outras coisinhas. Vamos falar um pouquinho sobre entalpia padrão, tá? Entalpia padrão é o seguinte, como é que eles calcularam os valores da entalpia de todas as substâncias, tá? Esse que é o ponto. Porque, por exemplo, a gente começou a medir energia. Como é que a gente ia ter um ponto de referência? A gente tem que ter um ponto de referência para qualquer coisa, tá? O ponto de referência foi o valor da entalpia dos elementos simples, tá bom? Das substâncias simples. Aí a gente definiu o seguinte, qualquer substância simples, a entalpia de formação delas é zero. Como assim é zero? É zero. O que é substância simples? H2 é uma substância simples, O2 é uma substância simples. A partir dessas substâncias simples, a gente foi determinando a entalpia
dos outros elementos, das substâncias compostas, que vão ser diferentes de zero. Então, por exemplo, ele calculou que a energia da formação da água é menos 300. Estou chutando esse valor menos 300, tá bom? Se a entalpia da formação da água é menos 300 e só tem substâncias simples no reagente, a entalpia da água é 300. Essa é a energia para formar a água, 300. Tá? E não só da água, de um monte de composto. Com isso, a gente foi determinando todas as entalpias de todos os elementos em respectivas pressões, temperaturas e por aí vai. Tá bom? Foi assim que eles determinaram, então, a entalpia, aqueles valorzinhos que vai aparecer o tempo todo lá para a água, para o CO2, para o metano, o etano e por aí vai. Tá? É basicamente isso. Eles fixaram substância simples igual a zero e depois começaram, pelas reações, medindo a energia que foi absorvida ou liberada e foram calculando. Nesse caso aqui, lembrando, isso é uma reação que isotérmica, porque a entalpia deu negativo. Né? Então, liberou 300. Aqui eu não botei a unidade, 300 kJ por mol. Tá bom? Vamos falar de equação termoquímica. Equação termoquímica. O que você tem que saber equação termoquímica? Faltou até o sublinhando aqui. Na equação termoquímica, eu te dou uma reação química e tem um valor de ΔH. Uma equação termoquímica é isso. Tá? Agora, você tem que saber interpretar pelo número de mols. Como assim? É o seguinte, olhando para a reação, eu tenho 1 mol de N2 para cada 3 mols de H2, né? Ó, tem uma proporção aqui, 1 mol desse cara, 3 mols aqui, 2 mols aqui. Tem essa proporção. E por essa proporção, ele está gerando 150 kJ por mol, né? Só que aí, ó, se eu for relacionar e fizer uma estequiometria relacionando energia por mol, por exemplo, se eu estiver relacionando o nitrogênio, 1 mol do N2 está para 150 kJ de energia. Por quê? A cada 1 mol de nitrogênio que ele consome, ele libera 150 energia. Libera por quê? A reação é negativa, é exotérmica, então ela está liberando energia. Tá bom? Mas eu poderia também falar o quê? Que para cada 3 mols de H2 consumidos, ele libera 150 kJ. Tá bom? Então, vai depender do parâmetro. Se ele estiver falando do N2, tudo bem. Esse 150 kJ está para 1 mol. Mas se eu estiver falando do hidrogênio, esse 150 está para cada 3 molzinhos. Tá bom? E para amônia, para NH3, seria para cada 2 mols. Então, seria 2 mols de NH3 para 150 kJ. Tá? Isso é só uma relaçãozinha que ele pode mexer e pedir, por exemplo, quanto de massa é formada a partir de uma certa energia. Então, quando você tem isso aqui, você pode passar o número de mols para a massa, pela massa molar, e achar a energia, entendeu? Basicamente é isso. Vou dar um exemplo aqui, ó, gente. Ó. Tem um exemplo assim, ó. Calcule a energia liberada para formar 68 gramas de NH3. Tá? Então, basicamente, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão ver que a cada 2 mols formados de NH3, você está liberando quanto de energia? 150 kJ. Usei a entalpia e usei o coeficiente que está aqui. Só que como ele quer massa, então eu vou passar de mol para massa. Isso é estequiometria. Então, de mol para massa, 2 vezes a massa molar do NH3. Vamos ter que calcular essa massa molar do NH3 aqui. E isso está para 150. Como eu tenho 168 gramas, para X aqui. Aí eu acho, tá? Aí massa molar, só olhar na tabela periódica a massa do nitrogênio, que é 14, e do hidrogênio, que é 1, né? Então, se você ver NH3, né? NH3 tem um nitrogênio, então 14 vezes 1, mais 3 hidrogênios, 3 vezes 1, vai dar 17 a massa molar disso, né? Ó, a massa molar disso aqui vai dar 17. Né? Então, aqui vai ficar 34. Então, vai ficar 34 está para 150, 68 para X, faz a regrinha de 3, você ia chegar em 300 kJ
essa energia que tem que ser liberada para formar 68 gramas de amônia. Entendeu? Eu fiz uma regrinha de 3 simples. Tá? Lembrando, mas João, aqui está negativo a entalpia. Por que aqui na regra de 3 você deixou positivo? Porque uma coisa é o seguinte, a entalpia ela pode ser positiva ou negativa. Positiva, absorvi energia. Negativa, liberei energia. Mas aqui eu estou falando de energia. Energia não é positivo ou negativo. Energia é energia. Você ganha ou perde. Mas deixa ali. Tá? Deixa sempre positivo na energia. Tá bom? Vamos continuar. Muito bem, então. Olha aqui, ó, gente. Vamos voltar em entalpia padrão. Tem alguns tipos de entalpia padrão que está na apostila, que são entalpia padrão de formação, que eu falei mais um pouquinho, né? Que é aquela que a gente determinou a entalpia de cada elemento. Então, aqui da água, menos 68,3, tá bom? Você está vendo que ele está partindo de duas substâncias simples? Então, aqui ele vai ser a entalpia padrão da água. Também tem entalpia de neutralização, que eu não vou cobrar muito, tá? Que é quando você reage um ácido, que é o HCl, com uma base, que é o NaOH. Se tiver um ácido com uma base reagindo e tiver um ΔH aqui, esse ΔH aqui vai ser de neutralização, tá? Relaxa com isso. Agora, você tem que saber o quê? Toda a entalpia de neutralização é exotérmica, libera calor, tá bom? E uma última aqui, deixa eu botar para cá, é de combustão. Esse eu vou falar mais, combustão, tá? Deixa eu até botar uma para cá aqui disso. Esse você tem que saber mais, que é o quê? Entalpia de combustão é sempre o ΔH da reação de combustão. E aí eu vou falar o que? A reação de combustão é sempre um combustível mais oxigênio formando CO2 mais água, tá? Vou falar mais um pouco disso aqui. Da combustão então, combustível, oxigênio, CO2 mais água. Vamos falar algumas coisinhas mais aqui. Por exemplo, que combustível pode ser? Pode ser gasolina. Por exemplo, gasolina. Gasolina é C8H18. Não precisa memorizar isso não, tá, gente? Se eu pedir combustão da gasolina, eu vou botar C8H18. Então, é C8H18, oxigênio, CO2 mais água. Tá? A reação que ocorre no carro, né? No motor do carro, né? Combustão. Então, você teria que balancear aqui, né? Se você balancear aqui, ó, tem 8 carbonos aqui, aqui tem 1. Então, você vai o quê? Igualar. E tem 8 carbonos agora aqui também. Igualei os carbonos. Depois vai para os hidrogênios. Hidrogênios tem 18 e ali tem 2. Então, você tem que botar 9 hidrogênios. E agora você balanceia os oxigênios e põe tudo aqui, ó. Se você ver aqui tem 16 oxigênios e aqui tem 9 oxigênios, ó. 9 vezes 1. Ou seja, aqui tem 25 oxigênios. Como aqui tem 2, você vai botar 25 sobre 2. Por quê? 25 sobre 2 vezes 2 dá 25. Igualei os oxigênios. Tá? A gente normalmente só aceita a fração no oxigênio aqui. E é sempre sobre 2. Tá bom? Então, isso é uma reação de combustão. Então, se eu pedir combustão do metano. Metano é CH4, né? É CH4. Então, você vai fazer CH4 mais oxigênio mais CO2 mais água e vai balancear para mim. Só isso você vai fazer. Tá bom? E é basicamente isso que eu queria mostrar. Tá? Agora, a gente vai passar para o outro capítulo que é de cálculo de entalpia. Tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, de cálculo de entalpia. Tá? São 4 cálculos de entalpia que a gente tem que saber. Tá? O primeiro é o mais fácil de todos, que é por gráfico. Por gráfico, você vai ver o seguinte. Imagina que eu tenho aqui uma reação A mais B formando C, onde A mais B são quem? Os reagentes e o C, o produto. Tá? Num gráfico entre tempo e entalpia, no início da reação você só vai ter o quê? Reagente, né? Então você tem aqui A mais B e aqui formou o quê? C. Aqui também tem A mais B no início, formou C. Tá? Só que é o seguinte, nesse caso aqui, esse valor aqui vai ser a entalpia do reagente, que são os reagentezinhos, e aqui vai ser a entalpia dos produtos. E ali vai ser o contrário, porque o reagente está aqui em cima, né? Então aqui vai ser a entalpia do reagente e aqui a entalpia do produto. Para você calcular ΔH no gráfico, a variação da entalpia vai ser ΔH igual a entalpia do produto menos entalpia de quem? Do reagente. Essa é a forma que você tem que saber, tá? E aí tem um detalhe. Nesse gráfico, quem é maior não é a entalpia do produto? Se a entalpia do produto é maior do que a entalpia do reagente,
essa entalpia aqui vai ser o quê? Positiva, essa variação de entalpia. Aqui está a variação da entalpia, tá, gente? Aqui está o nosso ΔH. E ela não subiu. Se a entalpia subir, é porque ela o quê? Ganhou energia, né? Então, esse ΔH aqui vai ser o quê? Positivo. E aqui vai ser o quê? Está descendo, né? Vai ser ΔH o quê? Negativo. Ou seja, num gráfico, quando do reagente o gráfico sobe, ele ganhou energia, ele absorveu energia, ΔH é maior que zero, ou seja, uma reação que aqui? Endotérmica. E desse lado, reação exotérmica, tá bom? Aliás, eu esqueci de falar, reação de combustão, toda reação de combustão é exotérmica, tá, gente? Por exemplo, aí eu já dei exemplos. O carro, né, funciona como combustão, libera energia, essa energia é que faz o carro andar, né? Mesma coisa o chuveiro a gás ou o fogão, né? Tudo é combustão ali que acontece, liberando energia, e essa energia serve para você no seu cotidiano, né? Vamos continuar no próximo cálculo aqui. Segundo cálculo de entalpia, entalpia de formação, tá? E aí você tem que saber que vai ser o cálculo da entalpia vai ser o somatório das entalpias de formação do produto menos a entalpia de formação do reagente. Tá? Esse ensino aqui é de somatório. Tá? Você vai entender quando fizer o exercício. Tá? Lembrando que entalpia de formação de substâncias simples é zero. Né? Então, se você vê O2, H2, N2, já sabe que é zero. Tá? Geralmente, ele te dá uma tabelinha com a substância e o valor da entalpia de formação aqui. Tá? No exemplo que eu vou te dar aqui, não está assim. Ele está te dando umas reações, está vendo aqui embaixo? Reação 1, reação 2, reação 3. Né? Só que é o seguinte, todas essas reações são substâncias simples formando uma composta. Então, você pode considerar também como entalpia de formação esses valores. Se tivesse substância composta no reagente, você não poderia considerar o valor ali. Lembra de entalpia padrão que eu falei? Quando ele te dá uma entalpia padrão, onde tem duas substâncias simples formando uma composta, aquela substância composta já tem o valor do ΔH ali, tá bom? Então, por exemplo, eu posso falar ali que 2NH, formação do NH3, 2NH3 aqui, está sendo formado quanto? 90, né? 90 kJ. Ou seja, a entalpia do NH3, aí eu vou botar por 1 mol, tá, gente? Se eu dividir por 2 e dividir por 2, vai dar 45. Menos 45, tá? Porque ele está menos 90. Então, se menos 90 kJ foi o suficiente para formar 2 mols de NH3, então fica menos 45 para 1 mol, tá? E por diante, ó, tem NO2 ali, está formando 2 mols de NO2 para 70 kJ. Então vai ser mais 35 para o NO2. Lembrando, né? Porque são substâncias simples ali, tá? Eu vou fazer esse mesmo exercício por lei de Hess, tá? Vai ter dois jeitos de fazer isso. E a da água é menos 280, tá? E aqui vai ser menos 280 mesmo, porque a água ali está por 1, tá? Então eu vou poder. Como ele quer a reação, o cálculo da entalpia do 4NH3 mais 7O2 formando 4NO2 mais 6 águas, você vai ter que calcular a entalpia de formação dos produtos, a entalpia de formação do reagente e diminuir. Tá? Então, ó, primeiro eu vou botar aqui entalpia de formação do produto. Tá? Produto tem 4 do NO2, né? Então, 4 da entalpia do NO2, 4 vezes, você tem que multiplicar pelo coeficiente, mais 6 vezes o da água. Tá bom? Então, mais 6 vezes a entalpia da água. Então, você vai fazer 4 vezes 35 mais 6 vezes menos 280. Tá? Aqui vai dar 140. Aí aqui vai dar negativo, né? Porque 6 vezes positivo por negativo dá negativo. Quanto é que vai dar isso aqui? Mais ou menos 1.800. Vai dar 1.620. 1.680. Menos 1.680.
Quando você diminuir aqui 140 de 1.680, vai dar menos 1.540. Então, eu vou botar aqui, ó, formação do produto, menos 1.540 de energia, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa para quem? Para o reagente. Relaxa, uma questão de entalpia de formação, normalmente eu dou a tabela, tá? Reagente, entalpia de formação dos reagentes, você tem 4 vezes a entalpia do NH3 mais 7 vezes a entalpia do oxigênio. 4 vezes a do NH3, NH3 é menos 45, né? Só que é o seguinte, a entalpia do oxigênio é uma substância simples, né? Oxigênio, O2, então é zero. Então aqui é zero. Então só vai ficar isso aqui. Vai ficar menos 180. Então a entalpia de formação do reagente, menos 180. Tá? E agora eu vou fazer o quê? Vou calcular. Vou fazer ΔH igual a formação do produto menos a do reagente. Então vai ficar menos 1.540, que é o do produto, menos 180. Então, menos 180. Menos com menos vai dar mais. Trabalhoso, né? Aí aqui vai dar... Cadê? 140.400. 1.360 negativo quilojoules. Ou seja, uma reação exotérmica, né? Porque é uma combustão. E pronto. Acabei a questão. Tá bom? Então isso é entalpia de formação. Vamos para a próxima, que é de energia de ligação. Energia de ligação, ó. Energia de ligação vai ser o oposto do de formação. Energia de ligação é energia do reagente menos energia do produto. Tá? É o contrário. Então, ó, energia do reagente menos energia do produto. O que é isso? Pensa o seguinte. Você quer formar produto. Para formar produto, você tem que quebrar a ligação dos reagentes. Quando você quebra a reação do reagente, gasta uma energia para formar o produto. Tá? Então, é reagente menos produto. É o inverso. Tá? Mas para calcular o ΔH, você tem que lembrar disso. E como é que funciona isso? Ele vai te dar os valores de cada energia para quebrar certos tipos de ligações. Tá? Por exemplo, para quebrar uma ligação entre hidrogênio e cloro, eu vou gastar 105 de energia. Do oxigênio com oxigênio, 120. Por aí vai. E aí a gente vai vendo aqui. Tá? Ó, HCl. HCl é um H ligado a um cloro. Vou botar aqui o exemplo aqui embaixo, tá? Mas é essa questão aqui, tá? Daqui de baixo. HCl é uma ligação HCl. Só que são 4, né? Então vai ser 4 vezes a ligação HCl. Aqui. Aqui vai ser energia de quem, gente? Vai ser energia do reagente, né? Aqui vai ser energia do reagente. Mais uma ligação oxigênio-oxigênio, que é 120. Oxigênio O2 é um O dupla O, tá? Então aqui vai ser O dupla O aqui. Então aqui vai ser 4 vezes 105, do que é o HCl, mais o O que é 120. Isso aqui vai dar 420 mais 120, deu 540. Pronto, achei a energia do reagente. Tá bom? Você sempre tem que levar em consideração as ligações assim. Agora vamos para o segundo caso, para a energia dos produtos, né? Aqui. Água. Água é um oxigênio ligado a H e H aqui. Então, ó, cada água tem quantas ligações? Aqui, ó. Tem 2 ligações OH, né? 2. Só que são... E aí 2 vezes a água. Então, ó, é 2 aqui, vezes 2, vezes ligação do OH. Aqui que é o 110. Tá bom? Por quê? Cada água tem 2 ligações oxigênio e hidrogênio, e são 2 águas. Mais cloro com cloro, né? Que é uma ligação cloro-cloro, vezes 2. Então, 2 vezes cloro com cloro. Vou botar aqui embaixo. Tá bom? Então, ó, 2 vezes 2, 4. Vezes OH, que é 110. Mais 2 vezes cloro com cloro, que é 60.
440 aqui, mais 120 aqui, dá 560, tá? E essa é, então, energia de quem? Do produto. Agora que eu achei a energia do reagente do produto, eu acho o ΔH. ΔH vai ser 540 menos 560, que vai dar menos 20. Achei o ΔH. Entendeu? A resposta aqui seria menos 20. Tá bom? Então você tem que lembrar que entalpia de formação, produto menos reagente. Energia de ligação, reagente menos produto. Tá bom? E é isso. Vamos para a lei de Hess agora. Então, ó, lei de Hess. Você tem uns passo a passo na lei de Hess, vocês vão ver quando eu fizer o exemplo. Que é o quê? Eles vão te dar várias reações. Pelo menos 2 reações para você chegar numa terceira. Ele vai te dar essa terceira para você chegar nela, tá? E você tem que ir manipulando essas reações. Pode ser mais de 2, tá? Pode ser 3, 4 reações. Como é que você vai ver? Você tem uma reação que você quer chegar. Primeira coisa, você vai envolver os componentes dessa reação principal e localizar esses componentes naquela sequência de reações. Tá? Só um detalhe, você só vai circular se ela só estiver aparecendo em uma das reações. Porque às vezes acontece muito com o oxigênio, está aparecendo em várias reações. Então, não manipula o oxigênio não, você só vai manipular os componentes que só aparecem em uma reação. Vocês vão entender quando eu fizer o exercício. Segundo, se estiver do lado errado, tem que inverter a reação e multiplicar por menos 1. Como isso? Se eu tiver um componente na reação que você quer, ele está no produto, mas na sequência de reações ele está no reagente, você vai ter que inverter essa reação que ele está no reagente para o produto. Então tem que multiplicar por menos 1. Você tem que inverter a reação e multiplicar o valor da entalpia por menos 1. Tá? E se estiver com um coeficiente diferente, você multiplica toda a linha, inclusive a entalpia. Tá? Vamos fazer o exercício, vocês vão entender. Vamos calcular então aqui pela mesma exercício que a gente fez entalpia de formação. Olha aqui, ó. Fazer lei de Hess. Primeira coisa, ele quer chegar à entalpia dessa reação. Aí a partir dessas reações aqui eu vou manipular para chegar nela. Então, ó, eu vou envolver o NH3, porque o NH3 só tem um lugar aqui, o NH3 está aqui, ó. Tá? Eu vou envolver o NO2, porque tem NO2 aqui também. E a água eu também vou envolver, porque também tem água só aqui. O oxigênio, como tem aqui e aqui, eu não vou envolver. Tá bom? Aqui que eu vou fazer? Vamos ver. NH3, aqui ele está no reagente, né? Só que aqui ele está no produto. Se aqui ele está no reagente, aqui ele está no produto, eu tenho que inverter essa reação. Então eu já sei que eu vou ter que inverter ela, vou ter que multiplicar por menos 1, né? Porque eu vou ter que inverter. Outra coisa que eu vou fazer, tá vendo que tem 4 NH3 aqui? Aqui só tem 2, né? Então eu tenho que multiplicar essa linha toda por 2. Então eu vou ter que inverter e multiplicar por 2. Inclusive a entalpia. Tá? Na segunda aqui, NO2 tem 4 NO2 e ele está no produto. O NO2 está no produto? Tá, então eu vou manter. Esse Mzinho que eu vou botar aqui é de manter. Eu não vou precisar inverter a reação, né? E eu vou o quê? Vou multiplicar por 2. Eu tenho que multiplicar por 2 porque aqui tem 4 e aqui só tem 2. Inclusive a entalpia. Água. A água tem 6 águas. Está no produto. Aqui a água está no produto, eu vou manter. E como aqui só tem 1 e aqui tem 6, eu tenho que multiplicar por 6. Entendeu? E aí eu posso já fazer direto, se você pensar. Porque até o oxigênio você vai ver que vai bater 7 oxigênios. Mas eu vou o quê? Eu vou reescrever essas reações invertendo, mantendo e multiplicando. Tá? Então, ó, a reação 1 vai ficar multiplicando por 2 e invertendo. Tá? Ó, inverti. O NH3 vem para cá. E quando eu multipliquei por 2, ficou 4. Vai ficar 2N2 mais 6H2. Multipliquei tudo por 2 e inverti. Agora aqui no 2, você vai ter, só que multiplicar por 2, né? Você vai manter a ordem. Então vai ficar 2N2 mais 4O2, formando 4NO2. Na terceira, você multiplicou todo mundo por 6. 6H2. Agora, detalhe. 6 vezes meio é 3, né, gente? Metade de 6 é 3. 3O2 e 6 água.
Aí calma. A entalpia aqui ficou, ΔH aqui, ficou 2 vezes 90, 180. Só que como eu inverti, tem que multiplicar por menos 1. Então fica mais 180 aqui. O ΔH aqui vai ficar 2 vezes 70, 140 positivo. E o ΔH aqui, que é negativo, vai ficar menos 1680, porque eu multipliquei 6 por 280 negativo. Tá? Se você ver, agora é a hora do corte. Tem 2N2 aqui, 2N2 aqui. Ó. 2N2 no produto, 2N2 no reagente. Cortei. Tem 6H2 no produto aqui e 6H2 aqui. Se tem, tá igual, cortei também. Ó, tá vendo que tem 4 oxigênio aqui e 3 oxigênio aqui? Então você soma aqui, estão no mesmo lado. Quando você somar 4 com 3, dá lá o 7zinho aqui. Então vai ficar 4NH3 mais 7O2 mais 4NO2 mais 6 água. Vai bater, entendeu? E o valor da entalpia é só você somar isso aqui. Então você vai somar. E vai achar, cadê? ΔH vai ficar então quanto? Mais 180, mais 140, menos 1680. Isso aqui vai dar 320, né? Menos 1680. Menos 1360. Achei de novo o mesmo valor que eu achei para a entalpia de formação. Só que aqui eu fiz por lei de Hess. Ok? Faça os exercícios, tá? Um abraço para todo mundo. Fui.